Vai gravar hoje? Exato. Tô botando agora aqui. Então, Só para já não apareceu esquecer. aí, né? Gravando. Apareceu, apareceu. Pronto. Da outra vez eu esqueci, foi lembrar no final da aula, já era tarde. É, Então, eu creio que nós já podemos começar, né? Já está no horário. E se tiver alguém que vai entrando aí, deixa eu ver aqui. Só ver aqui uma anotação. Pronto, pessoal. Então, nós vamos começar. E eu dividi a nossa aula em 4 partes, certo? A primeira eu vou mostrar algo que tem a ver um pouco também com a outra aula, que é o credo de Atanásio, né, que no começo da igreja primitiva, né, fez a defesa da fé. Ele era um diácono, e Ário, que era um presbítero, trazia doutrinas que hoje são consideradas heresias, né, porque duvidavam da divindade de Cristo. Então, eu vou falar um pouquinho do credo de Atanásio, que é lá o Concílio de Nicéia. Depois vai ter, vou mostrar também o credo do Concílio de Calcedônia. O Concílio de Nicéia foi o primeiro, né, 325 depois de Cristo. E o Concílio de Calcedônia já vai lá para o ano de 451 depois de Cristo. Já era uma época, inclusive, que apesar do termo católico, né, universal, ser usado, é através do Concílio de Calcedônia, que na época quem era o bispo de Roma era um papa chamado Leão I, que foi exatamente o primeiro a ser chamado pai dos bispos, e por isso papa, o título papa não havia até Leão I, né? É que a doutrina da Igreja Católica vai ganhando a doutrina, ou melhor, desculpe, a denominação de Igreja Católica, do surgimento real, que a Igreja de Roma tinha primazia sobre as outras igrejas, vai começando a ganhar rumo justamente no Concílio de Calcedônia e justamente no reinado do Papa Leão I. Né? Digo reinado porque, a partir dele também, Roma já estava quase caída, né? Vai poucos anos depois, o grande Império Romano, em 476 depois de Cristo, vai cair, né? E aí, quando Átila, o Huno, invade Roma, a última força de Roma era justamente o bispo de Roma. E o que a gente entende hoje como Igreja Católica, que já era chamado universal antes de Leão I, mas não tinha primazia sobre as outras igrejas, certo? Então, claro que a Igreja Católica vai dizer que tem uma lista de bispos, e esses bispos de Roma vão ser, segundo ela, os papas, né? Mas, historicamente, a gente entende como o primeiro papa Leão I. E eu estou falando sobre isso por quê? Porque é uma época justamente do Concílio de Nicéia 325 até o Concílio de Calcedônia, é a época que vai tomando forma a questão da divindade de Cristo, a questão da natureza de Cristo, que a gente falou um pouco na aula passada, e que hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a divindade, embora não impeça a gente falar da natureza, como a gente falou na aula passada, não é? Mas, então eu vou começar essa primeira parte. Eu quero passar esse PD, aliás, esse PowerPoint. Depois eu vou falar um pouquinho aqui sobre o texto, né, que eu passei. Depois as passagens das Testemunhas de Jeová, né, que falam sobre contra a doutrina da divindade de Cristo. E, por fim, a gente vai ter uma quarta parte, que é a interpretação do que a gente falou hoje também, dos textos das Testemunhas de Jeová. Porque esse exercício que eu passei, ele, além de
de pedir o comentário de vocês sobre o texto, capítulo 23, que fala sobre a divindade de Cristo. Eu também pedi para vocês analisarem a questão dos textos das Testemunhas de Jeová. Na verdade, a gente tem essa semana toda para fazer isso. Quem estudou, né, o texto e também o texto do capítulo 23 e também os textos, os versículos das Testemunhas de Jeová, pode também cooperar mais aqui. Isso também não impede, se você não estudou, mas se você tem sua opinião, que com o que nós fomos falando aqui, você possa também dar a sua opinião. Então, eu vou compartilhar agora, vou começar aquela tela que eu estava colocando, eu vou buscar aqui o conselho do credo de Atanásio, né? Vou buscar aqui. Vocês estão vendo aí, pessoal? Apareceu? Apareceu na tela de vocês aí? Para mim ainda não. Como? Ainda não, para mim. Então peraí. Deixa eu ver aqui. E agora caiu. Deixa eu procurar aqui. Agora vocês estão vendo, né? Chegou aí? Pronto. Então vamos comentar um pouquinho aqui. Então, como eu disse, Atanásio, ele era um diácono, né, da igreja, e ele foi posto para dar a sua opinião e no Concílio de Nicéia, e começou-se a doutrina, né, da divindade de Cristo, da Trindade, começa com Atanásio, no século IV, século V. O ano 325 já é o século IV, né? Porque o século IV vai do ano 301 até o ano 400, né? Então, tá me cortando aqui a imagem. Deixa eu ver aqui se eu tiro aqui de vocês aqui. Deixa eu ver se pronto. Agora. Então, vou ler algumas coisas aqui e a gente vai resumindo de forma rápida, né? Todo que for salvo antes de todas as coisas é necessário que se apegue à fé católica. Então, observe que quando se fala em fé católica aqui, para um católico, ele diz, já desde o Concílio de Nicéia já se falava da Igreja Católica, já se dizia que tinha que fazer parte da Igreja Católica. Isso é o conceito católico. Professor, mas não está escrito aí fé católica? Sim, realmente. Mas, como eu disse, católico quer dizer universal. A fé universal significava que as igrejas daquela época, que à época ainda nem eram lideradas por Roma, né? Tinha uma grande força a Igreja de Roma, mas na época não era, né? Mas a fé católica significava a fé universal dos cristãos, daqueles que estavam em Roma, daqueles que estavam no Egito, daqueles que estavam na Síria, na Armênia, que eram justamente igrejas que já existiam na época, mas não tinham um líder que dominasse todas as igrejas, né? Então, se entenda isso, que todo aquele que for salvo tem que se apegar à fé católica nesse sentido. Tal fé, se não guardada plena e imaculada, sem dúvida trará a perdição eterna. Então, isso aqui é o básico, né? Aí vamos mais adiante, uma coisa mais interessante. E a fé católica é esta, que nós adoramos um Deus em trindade. E trindade na unidade. Então, esse trindade na unidade quer dizer o quê? Que é um só Deus, é uma só divindade. Mas existem pessoas, 3 pessoas, que ele vai dizer mais adiante, mas que estão unidas em uma única divindade. Semelhantemente a nós, como nós mesmos, quando nós dissemos que somos corpo, alma e espírito, Elisai não tem um Elisai alma, um Elisai corpo e um Elisai espírito. É um Elisai só. A diferença da divindade é que nós que somos
feitos à imagem e semelhança de Deus é o quê? É que nós somos três partes e formamos uma pessoa. E a Trindade são três partes como pessoas que formam a divindade. Essa é a diferença, porque nós não somos três pessoas. Nós somos três partes para formar um todo. Da mesma forma, a divindade são três partes como pessoas que formam um todo. Então, por isso que nós somos semelhantes, não somos iguais a Deus. Mas nós temos a semelhança de Deus já desde a nossa divisão de corpo, alma e espírito. Infelizmente, tem gente que só fala em espírito e alma como uma coisa só, né? Em corpo carnal e corpo espiritual, né? Mas o apóstolo Paulo diz claramente, né? Conservai-nos irrepreensíveis para vosso corpo, alma e espírito para a vinda do dia do Senhor. Ou seja, a vinda de Cristo é o dia do juízo, é o dia do Senhor. Então, sem confundir as pessoas, sem dividir a substância. Ou seja, são pessoas diferentes. Porque há uma pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Então, isso é o que a fé, tanto da Igreja Católica hoje, quanto das igrejas evangélicas, usam. Mais adiante, a Igreja Ortodoxa vai ter alguns problemas de interpretação quanto à natureza de Cristo lá no Concílio de Calcedônia, mas nós estamos ainda no Concílio de Nicéia, certo? Então vamos ver. Mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só. A glória igual à majestade coeterna. Então são todos eternos. Quando Miqueias diz lá no capítulo 5 que uma virgem conceberá, né? E que quando se fala que de Belém, e tu, Belém de Efrata, visto que das pequenas, né, cidades de Judá, de ti sairá o Redentor, cujas saídas são desde a eternidade, em algumas traduções, desde os tempos antigos. Isso quer dizer o quê? Que Cristo, como Espírito Santo, como Pai, são eternos. Tá certo? Então, é por isso que nós cremos, uma das razões da nossa crença na divindade de Cristo é a sua eternidade, porque eterno não tem começo nem fim. Mais adiante nós vamos ver que Jesus, assim como Deus em Isaías 44, e assim como Jesus no capítulo 1 de Apocalipse é descrito como o primeiro e último, mas esse primeiro e último aí é no sentido de hierarquia, que na verdade eles são até antes que o primeiro, eles são eternos, né? Ele não tem começo nem tem fim. Então, eu estou falando aqui, se alguém quiser interromper, viu, pode falar, porque eu já dividi aqui um pouquinho a aula, então eu sei o tempo. Então, se alguém quiser falar, pode me perguntar. Então, vamos lá. Como o Pai é tal, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. Então, isso aqui já foi dito já de outras formas, em outras afirmações dele. O Pai incriado, o Filho incriado, o Espírito Santo incriado. Então, veja bem, se nós estamos estudando sobre a natureza de Cristo, devemos entender o quê? Que Cristo não foi criado. Ele só foi criado na carne. Aí sim, quando ele encarna, o livro de Hebreus diz que ele foi feito, ou se foi feito, foi criado. O seu corpo um pouco menor do que os anjos. Então, assim, parece complicado entender a natureza de Cristo, realmente é complicada, mas se você seguir as fases, os detalhes, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver que tem partes. Ou seja, Cristo, quando parte da Trindade, ele não tem criador. Ele tem a mesma essência do Pai, tal é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo, como diz aqui no item 7 do credo de Atanásio. Agora, quando ele se encarna, aí sim, a Bíblia diz, chega a dizer que ele é feito um pouco menor do que os anjos. Por quê? Porque ele vem corpo homem, que aí é outra coisa que nós vamos falar mais adiante. Embora hoje a aula seja mais sobre a divindade de Cristo. Então, o Pai é incompreensível, o Filho é incompreensível e o Espírito Santo é incompreensível. Isso quer dizer o quê? Que os atributos incomunicáveis de Deus, eternidade, onipotência, onisciência,
não podem nem ser entendidos totalmente. Né? Por exemplo, quando a gente fala um dos atributos de Cristo, de Deus, do Espírito Santo é o quê? É que eles são eternos. Então, como é que você vai entender na sua mente carnal que Cristo, como eu falei agora há pouco de Miqueias, né? Cujas saídas são desde a eternidade, e ele é o primeiro e último, como é que você vai entender isso? Porque o mundo sim foi criado, mas a eternidade, como já foi dito aqui, né? É algo que não tem começo, é algo que não tem criação. Qualquer ateu, qualquer filósofo que vier perguntar sobre quem foi antes de Deus, não existe essa resposta. Porque não existiu antes. Existiu antes do mundo existir. Mas de Deus não. De Jesus não. De o Espírito Santo não. Por isso que ele é incompreensível. Tá certo? Então, o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Complementando o que eu tinha falado agora sobre essa incompreensibilidade citada no item 9. No entanto, item 10, não são 3 eternos, mas um eterno. Ou seja, eles são eternos como pessoas, porém, como divindade, só existe um. Por isso que para o judeu fica difícil, né, entender por que nós cristãos, como apoiadores da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja considerado para eles, ou até para os muçulmanos, como pessoas de uma religião monoteísta. Porque para eles, monoteísta é só Deus. Né? E, de uma certa forma, é verdade. Agora, eles não entendem que nós afirmamos a mesma coisa, existe só um Deus. A questão é como esse Deus ele é composto. Até porque, desde Gênesis, quando é dito que na criação, que Deus, na sua forma Elohim, né? Ou seja, é uma forma do plural do nome de Deus, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, isso quer dizer o quê? Que Deus, ele estava junto com outros personagens, e esses outros personagens eram quem? O filho, considerado filho, né? E aí é outra coisa que nós podemos falar mais adiante, por que Jesus também é chamado de filho. Tem pelo menos 2 conotações, desde o filho unigênito, como também o filho do homem, sem falar do filho de Deus, né? Então, como Jesus desce à terra, esse filho, ele encarna, traz essa função divina para a terra. Mas o Deus que criou o mundo não pode, em 6 dias, e aí também a gente não vai entrar em detalhes agora se são 6 dias literais, se são 6 dias de épocas, né? Isso é outro nó da teologia, mas não pode haver a criação de Deus, até mesmo se um judeu for sincero em entender que ele não foi, que não criou todas as coisas através de uma trindade, ou se não uma trindade, que ele não entende, mas há mais de uma pessoa. Então, vamos mais adiante aqui. Porque também não há 3 incriados, nem 3 incompreensíveis, mas um criado e um incompreensível. Isso aí é quando Jesus ele se manifesta na sua... aliás, desculpe. Isso aí é quando a divindade ela se mostra eterna. Não existe criação na divindade. 13. Assim, do mesmo modo, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. Por exemplo, quando Jesus subiu aos céus, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso é uma das vários versículos que mostram a sua confirmação que ele é Deus. Como é que pode ser dado todo o poder a alguém se ele não faz parte de Deus? Ou seja, existe o quê? Uma harmonia, uma coparticipação entre as pessoas da Trindade.
Tá certo? Por quê? Porque Jesus é um dos todos-poderosos e isso é também um dos atributos de Deus, ter todo o poder. Então, como é que Jesus poderia dizer, é-me dado todo o poder e não ser Deus? Tá certo? Então, como a gente vai ver mais adiante, como a nossa aula fala da divindade, como fala de versos, que até já estou falando agora, e que fala dessa divindade, e de versos que dá-se a entender como se não falasse, aí eu já adianto aqui. A Bíblia se contradiz? Não, só pode ser uma coisa ou outra. E por isso que mais adiante a gente vai ver. Até as testemunhas de Jeová que desacreditam da divindade de Cristo, eles têm que admitir que só pode ser uma coisa ou outra. Certo? Ou Deus, ou Jesus faz parte da divindade, ou não faz, porque senão a Bíblia estaria mentindo. Então, não são versículos que se contradizem. São versículos que alguém está interpretando errado. Ou as testemunhas de Jeová, ou nós, a maioria da cristandade, como eles chamam a nós, né? Porque a Bíblia, nem eles, nem nós acreditamos que a Bíblia se contradiga. Tá certo? Então, vamos mais adiante aqui. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. 16. No entanto, não são três deuses, mas um Deus. Então, isso aqui que é importante. Não são três deuses. Porque se fosse três deuses, a gente estava acreditando, né, que existe mais de um Deus. E a Bíblia fala isso claramente. Por exemplo, quando eles citam Deuteronômio 6, ó Israel, o Senhor é vosso Deus, o Senhor é vosso único Deus. Então a gente estaria acreditando que existe mais de um Deus. Embora quando eles citam essa passagem, eles estão citando, de uma certa forma, de má fé ou então de má interpretação. Porque Deuteronômio 6 é uma passagem que significa que dos deuses que todos os povos adoravam, e todas as culturas entendiam que viram vários, no judaísmo não. Na religião verdadeira não. Não existe vários deuses, só existe um Deus. Agora, a composição desse Deus já é outra coisa. Então, por isso que Atanásio diz aqui esplendidamente. No entanto, não são três deuses, mas um Deus. Do mesmo jeito que, eu estou olhando agora aqui, Marcos, não são três Marcos. Marcos Espírito, Marcos Alma e Marcos Corpo. É um Marco. Ou não? Então, se a gente parar para pensar, não é tão difícil entender. É complexo, mas não é tão difícil entender a divindade de Cristo. Mas vamos mais adiante aqui. Então, também somos proibidos pela religião católica de dizer há três deuses ou há três senhores. Lembrando, como eu falei, Marcos chegou agora, que essa religião católica aqui é a religião universal, não é a igreja católica. Se fosse um católico, poderia até aproveitar e dizer, né? Mas vamos ser isentos, né? Não falo isso porque sou evangélico, que é a verdade. Na época de Atanásio, a igreja católica ainda não tinha essa conotação de igreja católica romana. O Pai não é feito de coisa alguma, nem criado, nem gerado. Isso aqui é um pouquinho repetindo o que ele já disse antes. O Filho é do Pai somente, não feito nem criado, mas gerado. Ou seja, houve uma geração só na questão da parte humana. O Espírito Santo é do Pai e do Filho, não foi feito nem criado, nem gerado, mas deles precede. Então, só Jesus aqui foi gerado na questão humana, encarnada, tá certo? Mas sem ser essa questão humana, ele também não foi gerado, não. Assim, há um pai e não três pais, um filho e não três filhos, e um Espírito Santo e não três Espíritos Santos. Por que também dizer e não três filhos? Porque naquela época também havia, não é? A exemplo de hoje, né, os chamados unicistas, que acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam a mesma coisa, né? Ou seja, manifestações diferentes. É diferente dos testemunhos de Jeová, que são unitaristas, que acreditam que só Deus é Deus, né? Mas o unicismo acreditava que os três eram um só.
Então, aqui há uma distinção. Mas vamos adiante aqui. Professor, Pode falar. só um ponto. Eu acho que eu vi no texto alguma coisa relativa a Jesus, ele não ter a dependência de nada além de si mesmo para existir, né? Então, como é que a gente pode dizer isso e ao mesmo tempo dizer que Cristo ele foi gerado do Pai? Assim, eu entendi o que o senhor falou no sentido da geração como homem, mas se a gente for olhar, por exemplo, outro texto base, que foi o de Berkhoff, na parte que ele está falando da teontologia, ele fala que Jesus ele é eternamente gerado. Ele não foi gerado na eternidade, mas ele é eternamente gerado. Tem algum tipo de dependência. E sobre o Espírito Santo, fala dessa questão dele proceder, procissão eterna. Eu fico um pouco até confuso de como pode ter essa questão dessa geração e ao mesmo tempo você dizer que ele não tem nenhum tipo de dependência do pai para existir, sabe? Mas eu falei há pouco, e você mesmo falou nas suas palavras, ele é gerado desde a fundação do mundo para a encarnação. Só no corpo de encarnação. Mas o Espírito de Jesus não é gerado. Então, o senhor fala que essa geração seria especificamente acerca de Jesus como homem. Como homem, através da sua encarnação. Certo? Então, nas suas próprias palavras, você disse isso. O plano de Deus estava feito desde a fundação do mundo, porque Deus sabia, através da sua eternidade. Jesus sabia. Então, quando Jesus encarna, ele vai cumprir essa missão. Mas vamos adiante aqui. Mas vocês podem interromper, viu? Eu estou aqui, se quiserem falar mais alguma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa também, professor, porque estava me chamando a atenção também, como a do Luzai, a questão do Espírito Santo, que no slide anterior diz que o Espírito Santo deles procede, né? De Jesus, se eu não me engano, estava Jesus e de Deus, e o Espírito Santo deles procede. Qual é essa diferença de dizer que Jesus, Deus, não foi gerado, porque ele é eterno, né? Existe desde sempre, digamos assim. Jesus também da mesma forma. E por que a gente diz que o Espírito Santo deles procede? Não, procede, são todos. Eu não me lembro se existe essa palavra procede. Que existia no slide anterior, vou voltar aqui, era que era gerado. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. O 23. O filho somente não foi feito nem criado, mas gerado. Tá certo? Na criação. Na criação carnal. O Espírito Santo não foi gerado, deles procede. Nem gerado. Olha aqui, o Espírito Santo nem gerado. Nem o Espírito Santo, aliás, nem o Espírito de Jesus, nem Jesus em Espírito, também foi gerado. Ele foi gerado aqui, ó, no 22, mas gerado na sua encarnação. Mas o Espírito Santo não foi gerado. Está aqui dizendo que o Espírito Santo não é gerado. Deles procede como Jesus procede de Deus, e como Deus procede do Espírito Santo, e como procede, né, de Jesus. Entenderam aqui? O gerado, aqui não é gerado, o Espírito Santo não é gerado. 23. Entendeu? Deu para entender, né? A minha dúvida é só esse dele, mas deles procede. Por que essa questão? Deles procede porque a coeternidade, a parceria. Mas veja que aqui Jesus foi gerado no 22 em carne, não em espírito. Sim. Mas o Espírito Santo no 23 não é gerado. Porque o Espírito Santo não encarnou. Entendeu? Uhum. Só isso. Ok. Obrigada. Nada. Vamos lá. Então, de modo que em todas as coisas, como dito acima, a unidade da Trindade e a Trindade na unidade deve ser adorada. É um costume que a gente nem tem muito, né? De adorar, de orar a Trindade, né? Ou até mesmo pedir ao Espírito Santo, né? Mas, se Jesus falou que ele ia para o Pai e deixaria o Consolador, e veja que o Espírito Santo já esteve na Terra em manifestações no Antigo Testamento.
quando Jesus estava e principalmente agora. Agora ele está instalado, né? O Espírito Santo hoje tem uma missão. Então, nós não temos esse costume, mas não existe diferença, porque o Espírito Santo está aqui. Eu disse na aula passada que certa vez eu conversava com uma testemunha de Jeová ainda muito jovem na minha fé, não é? E eu dizia, olha, eu não posso dizer por que existe a Trindade. Até porque Trindade não existe, o termo teologicamente, na Bíblia não tem um termo teologicamente, não é? Mas eu tenho confiança, se eu estudar, eu vou entender se é ou não é. Então, com o tempo, né, e para isso que serve também a teologia, a gente vai vendo realmente, através como eu disse, a Bíblia não pode se contradizer. Ou é uma coisa ou outra. Nós vamos vendo as passagens do desenvolvimento que nós temos a divindade posta nessas três pessoas. Então, nós não temos muito costume de pedir ao Espírito Santo. Mas é a mesma coisa e talvez até... Não sei se a palavra é essa, mais indicado, mas agora era a hora, né, já que ele está aqui, e nós pedimos a ele. Então, vamos adiante aqui para não atrasar, eu vou terminar isso aqui para chegar na outra parte. Aquele, portanto, que for salvo deve assim pensar sobre a Trindade. Além disso, é necessário a eterna salvação, que corretamente se crê também na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para entender a salvação também, nós devemos ter que crer na encarnação de Cristo como algo que fazia parte, né, do plano de Deus, do plano divino. E entender também que, disse Jesus, quem pecar contra o Pai e contra o Filho terá perdão. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não terá perdão. Tem algumas interpretações. Eu, particularmente, vou ser muito sincero. Eu não gosto muito do famoso Santo Agostinho, né? Não porque é católico, até porque nessa época, como eu disse, Santo Agostinho é uma época que ainda a Igreja Católica não existia. Não estou falando aqui nenhum preconceito dele. Porque Santo Agostinho tem uma teologia muito simbólica, que não faz muito o meu feitio. Mas Santo Agostinho, ele vai dizer, para mim, a melhor interpretação do que é o pecar contra o Espírito Santo. O pecar contra o Espírito Santo é o quê? É você morrer e não abrir o seu coração para Jesus. Aí não tem mais perdão. Então, até o momento da sua morte, então, você não está pecando contra o Espírito Santo. Mas se você não deixar se convencer, uma vez, principalmente aqueles que ouviram falar de Jesus, ouviram falar de Deus, ouviram falar do Espírito Santo, ouviram falar do Evangelho, e não deixarem o Espírito Santo fazer morada, então não tem perdão. Porque eu posso pecar contra o Pai, contra o Filho, mas aquele que convence, que está convencendo agora o mundo do pecado, da justiça e do juízo, tá certo? Aí não tem perdão. Por quê? Porque a ação dele aqui na Terra agora é essa. Então, quando as pessoas pecam, como dizia Santo Agostinho, pecam porque morrem sem deixar se convencer pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo convence as pessoas. As pessoas é que não se deixam ser convencidas por ele. Mas vamos lá. Porque a fé correta é que creamos e confessemos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. Isso aqui é que vai ser bem desenvolvido, né? Séculos depois, no Concílio de Calcedônia, né? Jesus como Deus e homem. Deus da substância do Pai, gerado antes dos séculos. E homem, isso aqui é falando de Jesus, né? E homem da substância de sua mãe, nascido do mundo. Deus perfeito e homem perfeito, de alma racional e subsistindo em carne humana. Então, Jesus tinha uma alma racional. O mistério é entender a alma racional de Jesus. Era a própria alma que ele tinha antes de encarnar, ou ele também, quando foi gerado na carne, foi criado uma alma igual a nossa? Né? Eu também não estou... Quem dizia um pouco sobre isso, né, nessa dúvida, era uma das seitas
Mas o problema dela não era ter essa dúvida. O problema, estou esquecendo agora a seita, mas está no nosso capítulo, se não me engano, 24. Mas ela dizia, o problema dela é que falava que Jesus assumiu a sua forma divina aqui, né? Através da sua alma. Então, esse é o problema, mas é um problema teológico, problema para ela, né? Agora, voltando aqui, é um problema teológico entender Jesus é espírito, assim como Deus é espírito. E quando houve a geração do seu corpo, o espírito de Jesus entrou nesse corpo. E aí ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Então ele era Deus e o homem. Então, na aula passada e nos escritos que eu tenho colocado, eu mostrei que eu não faço parte daquela teologia, por exemplo, que no vídeo que eu também passei, não sei se todo mundo assistiu, de Augusto Nicodemos, que diz que Jesus fazia milagres porque ele era Deus, a parte divina dele. Ora, se fosse assim, então, ele devia saber o dia e a hora da sua vida. Eu faço parte daquela teologia que acredita que, claro que Jesus não deixou de ser Deus. Se ele é Deus e desceu, claro que a divindade estava aqui também. Agora, essa divindade, ela não podia estar ativa, porque se estivesse, ele não chegaria e diria, quem me tocou? Tem várias passagens, como diz o Erickson Milad, né? Que Jesus pergunta às pessoas. Não só uma ou duas, para dizer assim, não, Jesus está testando. Ou seja, e tem horas que ele sabe os pensamentos de Natanael, das pessoas, sabe o futuro. Mas por quê? Porque assim como Eliseu, no passado, ele também tinha essa graça, através do Espírito Santo, essa espiritualidade de ver o que as pessoas estavam pensando. Então, não precisa ser Deus para isso. Então, Eliseu também teria sido Deus. Então, Jesus, quando impede a tempestade, quando para a tempestade, ele não faz isso porque é Deus. Se fosse assim, Eliseu me mandou que fizesse a chuva, né, ocorrer, depois de ter feito a chuva parar por 3 anos e 6 meses, profetizado 3 anos e 6 meses de seca. Então, Elias, seria Deus também, você está entendendo? Então, de Jesus foi feito em forma de Deus. Ele era a forma de Deus, ele tinha a forma de Deus, mas ela não estava ativa aqui, porque a sua natureza humana necessitava vencer, fazer o trabalho que Adão não tinha feito. Então, Jesus, que é chamado segundo Adão, criado semelhante a Adão, não vai adquirir o corpo carnal de Adão, né? Pelo menos no seu corpo gerado, né? Porque ele vai ter sucesso nessa missão. Então, deixa eu adiantar mais aqui. A gente está terminando essa parte aqui para ir para outra. Deixa eu ver aqui. Então, era igual ao Pai quanto à divindade, inferior ao Pai quanto à humanidade. Então, Jesus, quando ele diz, por exemplo, vou adiantando aqui, o Pai é maior que eu. Não há lógica de Jesus dizer isso. Ele diz porque as pessoas aqui não entendem o que ele estava dizendo. Ele diz porque ele estava na carne, ele estava encarnado. Aliás, a maioria das interpretações, não sei se é a maioria, mas grande parte das interpretações desses 23 textos das Testemunhas de Jeová é uma repetição. Ou seja, Jesus fala porque ele estava falando como encarnado. Então, quando ele diz que o Pai é maior do que eu, isso não é assim. Se a gente for ver o contexto teológico de outros versículos, ele fala porque ele estava falando como homem. Então, 33, igual ao Pai quanto à divindade e inferior quanto à humanidade, que embora seja Deus e homem, não é, porém, 2, mas 1 em Cristo. Então, não havia 2 aqui, havia só 1 na encarnação. Não pela conversão da divindade em carne, mas levando a humanidade a Deus. Inteiramente 1, não pela confusão da substância, mas pela unidade da pessoa, ou seja, ele era 1, sendo
humano e sendo divino. 37. Porque assim como a alma racional e a carne são um homem, também Deus e o homem são um Cristo. Então, com aquela comparação que eu falei de corpo, alma e espírito, aqui ele está falando só em alma racional e carne, né? 38. Que padeceu para a nossa salvação, desceu ao inferno, ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso aqui é até no credo hoje, né, da Igreja Católica, né, na missa. De onde virá julgar os vivos e os mortos, e em cuja vinda todos os homens ressuscitarão em corpo, e prestarão contas de suas obras. E os que fizeram bem irão para a vida eterna, e os que fizeram mal para o fogo eterno. Então, aqui mostra-se também sobre o julgamento, o juízo final. Esta é a fé católica. Quem nela não crê fielmente não poderá ser salvo. Então, essa é a fé universal. Certo? Então, outra parte aqui é falar um pouquinho do texto, né? Eu pedi para vocês lerem. Eu vou comentar um pouquinho sobre ele, mas gostaria de ouvir vocês. Vocês todos leram o texto, querem falar alguma coisa agora sobre o texto? Alguém quer falar? Só para saber, o irmão Marcos, eu acho que ele queria falar 1 hora, não sei se ele ainda quer. Pode resgatar aí, Marcos, se for. Eu não vi. Não, essa questão desse mistério, né? Muitas das vezes, até no meu áudio, até coloquei isso, muitas das vezes nós queremos usar a Fala um pouquinho mais alto, assim, perto do microfone. Está baixo? Está um pouquinho baixo, vou aumentar. Estão conseguindo me ouvir bem agora? Tá melhor. Melhorou, né? Melhor, claro. É que até eu fiz esse comentário. Muitas das vezes o ser humano, né, o homem, ele tenta, na sua racionalidade, explicar também os mistérios de Deus, né? Tem coisas que é um mistério. Aí a gente fica tentando achar, às vezes, pelo em ovo, para poder que a nossa racionalidade consiga entender perfeitamente esse mistério. Agora, há versículos também que nos levam realmente a ficar em dúvida quanto a essa questão, principalmente se o Senhor usou dos atributos divinos ou não. Porque houve momento que ele disse: para que creias que o Filho do Homem tem poder, né, para perdoar pecados, ou seja, quem pode perdoar pecados? Só Deus. Para que creias que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta-te e anda. Toma tua cama e vai. Quer dizer, ele curou. Aí ele está dizendo, para que creias que o Filho do Homem tem poder. A gente não vê ele, de certa forma, dizendo que o poder procede do Espírito Santo. Então, realmente cria esse entendimento e criou essas duas linhas teológicas. Né? Mas eu acho que agora você está falando uma passagem só, tem várias outras, como eu falei, essa de Eliseu, de Elias, né? Falei da questão da limitação dele, de conhecimento, de perguntar às pessoas, como diz Erickson, a questão da... Então, aqui não está se dizendo que a divindade não estava nele, né? Até porque como é que não vai estar? Se ele desceu, tem que estar. O que está se dizendo é que ele está escrito lá em Hebreus, que ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Ora, se foi feito um pouco menor do que os anjos, não é? É claro que os atributos não estavam totalmente ativos nele. Agora, isso não quer dizer que não possa, em determinado momento, agir. Você deu uma passagem muito interessante. Isso era uma coisa futura? Isso era uma coisa em nome de Deus que ele estava falando? Ou pelo próprio Deus que ele era? Porque ele era. Porque a encarnação... Porque a divindade não estava fora dele. Ninguém está dizendo que Jesus não era 100% Deus. Agora, o fato de dizer que ele é 100% Deus não quer dizer também que, pelo menos, nem sempre ele estava ativo. Porque se estivesse, ele não poderia dizer que o Pai era maior que ele. Ele não poderia dizer que daquele dia e hora ninguém sabia. Você entendeu, Marcos? Então, o problema é que a gente, às vezes, não digo nem você, eu digo que as pessoas dizem, ele era divino. Aí eu disse, não, ele agia pelo Espírito Santo.
E muitas vezes pode acontecer as duas coisas. Agora, o que eu falo é que pessoas com a teologia pobre chegam a dizer que Jesus parou a tempestade porque era Deus. Então, Elias também era Deus. Você está entendendo? Então, não é por aí. É uma coisa pobre, é uma teologia pobre. Isso não explica nada. Entendeu? Então, mas essa questão é muito boa que você falou. Pode ser uma oportunidade em que a divindade estava ali totalmente, eu não sei, eu não posso dizer 100% se ele estava ali invocando Deus, se ele estava falando como o próprio Deus. Eu só sei que tinha horas, com certeza, que ele não estava como 100% Deus. Acho que Milard, no texto de Milard, há um momento que ele vai falar, não sei se, eu não estou me lembrando com todas as letras, não sei se algum irmão que leu vai lembrar, que me parece que a questão da humanidade dele, muitas das vezes, até eu acho que o senhor vai por essa linha, a questão da humanidade dele, muitas das vezes, limitava a questão da divindade. Por exemplo, que ele sentia frio, sono, cansaço, essas coisas que são oriundas de um ser humano. Ele era 100% homem. Então, muitas das vezes, ele ficava limitado. Ele não poderia ser onipresente, porque como ele estava encarnado, o corpo humano dele, muitas das vezes, limitava os atributos divinos dele, entendeu? Pois é, e é isso que diz aos Hebreus, né? Foi feito menor que os anjos. Na carne ele foi feito. Então, esse é o ponto de Hebreu dizer que ele foi feito um pouco menor que os anjos, porque ele encarnou e anjos não tem corpo, né? Tem corpo celeste, no caso. Pois é. Alguém quer falar mais? Oi, professor. Queria falar só uma questão. Eu não sei se esse credo, o período ali era anterior ou posterior a Agostinho, porque acho que foi mais ou menos entre o século 4 e 5 que ele viveu, né? Mas ele fala sobre essa questão da eternidade, né, de Deus, como Pai, Ele Filho, quem? Agostinho, Santo Agostinho. Sim. Ele fala sobre a eternidade. Eu acho que nas Confissões ele fala isso. Aí ele vai dizer que sobre, né, antes da criação de tudo, né, na eternidade, né, com as três pessoas, né, ali Deus. Ele diz que nem mesmo o tempo pode entrar, né? Deus não vivia num tempo na eternidade, o tempo não passava, né? É algo tão diferente que nem a linguagem do tempo, não era um tempo diferente, nem tempo tinha, né? Ele falava. Então, acho que ele foi um dos autores ali da antiguidade que mais desenvolveu um pouco essa questão, e ele fala bastante, principalmente nas Confissões, que aí no credo ele é citado um pouco mais rapidamente, esse trecho, né, falando sobre isso. Mas Agostinho ele fala um pouco mais sobre essa questão. Certo. Então, eu vou falar um pouco agora aqui, antes da gente terminar na questão de alguns versos, se der para ver todos, né? Até, embora a gente vá colocar lá no grupo, mas se der para ver todos aqui, não tem problema. A gente vai falando sobre cada um dos versículos que eu citei lá das Testemunhas de Jeová. Isso aí são várias pessoas, mas eu peguei especificamente das Testemunhas de Jeová porque foram eles que citaram, né? Mas aí, antes de falar, vamos falar o contrário, né? Vamos falar dos versos que falam sobre a divindade de Cristo, né? Então, por exemplo, o texto do capítulo 23 fala que Jesus, ele julgará a terra. Em Mateus 25, 31, 46, né? Que a Bíblia fala, né? Que ao Filho foi dado todo o julgamento. Então, quando chegar, não foi dado ao Filho só todo o poder no céu e da terra. Foi dado ao Filho também. O Pai, ninguém julga. Então, veja só, é justamente essa parceria que nós estamos falando. O Espírito Santo faz uma coisa, Jesus faz outra, o Pai faz outra, tá certo? Todos fazem parte da divindade, mas como são três pessoas, existem coisas que são comuns a determinada pessoa. A Jesus vai ser julgar a humanidade, tá certo? Então, o grande trono branco, a Bíblia diz lá em Apocalipse, na verdade, aquilo ali é uma representação também do próprio Cristo, porque diz a palavra de Deus que a ele, né,
deu-se todo o julgamento. Outra questão é falar sobre a divindade de Cristo. Era parecido um pouco agora com o que Marcos falou, ele falar acerca do sábado, que era uma coisa seríssima, né? Alguém que violava o sábado poderia ser morto, né? Então, Jesus, ele vem modificar, né, a forma de entendimento. Ele vai dizer que o homem foi feito, o sábado, aliás, foi feito por causa do homem, né? E não o homem por causa do sábado. É o que existe hoje, né? Os adventistas, eles seguem exatamente isso, né? Parece que o homem foi feito por causa do sábado. Ou seja, é quase uma idolatria, né? Então, é evidente que no Antigo Testamento era muito sério, havia esse rigor no sábado, mas com o despertar da nova aliança, né, a gente vai ver que coisas são mais sérias e, ao mesmo tempo, mais, não sei se a palavra é racional, mas são mais leves, né? Não entendidas de uma forma tão ríspida como era no Antigo Testamento. Então, o Jesus vai dizer, Marcos, né, que o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Então, quem é que poderia dizer isso? Ora, se está na lei de Deus, ele fazendo a divisão entre o Antigo e o Novo Testamento, e ele dizer que o Filho do Homem, ele, até do sábado era Senhor, então era muita ousadia, tanto é que os da época diziam que ele se fazia de Deus, né? E ele se fazia de Deus não no sentido de querer aparecer, né? Ele fazia porque tinha hora que é justamente essa consciência de Jesus. Agora, outra coisa, falar em consciência, que não foi falado aqui no capítulo 23, eu pergunto, Jesus sendo homem, lá no ventre da sua mãe, ou quando ele tinha 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ele tinha consciência que era Deus? Eu acho meio estranho, certo? Eu sei que ele era Deus, porque a divindade estava naquele corpo. Mas a consciência ele vai ter justamente quando ele cresce. Aí ele tem tanto a consciência física normal quanto a consciência espiritual de quem ele era. É claro que Jesus, quando cresce, ele vai ter a consciência de quem ele era. Agora, se ele tem a consciência desde criança, então eu acho meio difícil entender como ele era, vamos dizer assim, 100% homem. Né? Porque se ele tem a consciência que era Deus desde de carne, então o que ele veio aqui? Por que foi que ele venceu na carne? Outra coisa, né? Até um aluno me fez uma pergunta muito interessante, não colocou, eu disse, bota lá no grupo, que tem a ver com essa questão de consciência, com essa questão de divindade dele. Embora nós estejamos falando mais da divindade agora, mas sempre entra essa questão do humano, entre o divino e o humano. A questão sexual, né? Que eu até coloquei lá, ele me fez uma pergunta, ele disse, Jesus, teve relacionamento? Será que Jesus pode ter tido relacionamento? Ele teve, para Jesus, como era a questão sexual, né? Eu creio que se Jesus, ele próprio vai dizer que o homem, até ao olhar, até imaginar ele para uma mulher, ele já pode pecar, então eu creio que Jesus era igual a nós, mas só que diferente de Adão, que foi avisado que não comesse, né, daquele fruto, porque no dia que ele comesse ele poderia morrer. Então Jesus ele foi tentado em tudo da mesma forma, só que no caso sexual ele não deixou, na minha forma de entender, tá certo? Certas coisas aconteceram. Agora, certos pensamentos prosperarem, porque seria contra o que ele próprio disse.
né? Só em olhar para uma pessoa, né, ele já estaria pecando. Então, se Jesus, e eu acredito nisso, foi um cordeiro imolado sem pecado, então a sua capacidade de abstrair toda essa tentação desde o começo, para que ela não deixar nem se passar pela cabeça dele, já era forte desde o começo. Tá certo? Então, eu não acredito que Jesus tenha que ele foi tentado, sim. Porque se ele é 100% homem, se ele morrer, ele veio para morrer, então ele passou por todas essas tentações, como está escrito na Bíblia, lá nos 40 dias, não é? Mas eu não acredito que passou-se pela cabeça dele coisas que passam pela nossa, porque ele já brecou desde o começo. Isso é uma opinião minha. Agora, digo eu e não o senhor, né? Agora, para que você fala já, Marco? Mas quem é que vai saber, né? Mas é uma opinião minha. Diga aí, Marcos. Eu estou ouvindo, não. Seu microfone está desligado. Seu microfone está desligado. Liga o... Agora, melhorou, né? Agora eu tenho visto essas lives aí, pessoal, só rapidinho. Eu vejo algumas lives aí, esse negócio do microfone desligado, mutado, é toda hora, aí a gente esquece, né? Voltando um pouquinho com relação à infância e tal, a gente talvez possa nos ajudar aquele texto que os pais, a família vão para Jerusalém e depois eles ficam tão entretidos que daqui a pouco, quando eles já estão voltando, procuram Jesus. Onde é que está Jesus? Aí eles voltam desesperados e encontram Jesus no templo, conversando com os mestres. E aí, quando questionado, Jesus vai dizer assim, olha, vocês não sabiam que convinha estar na casa do meu pai? Então, é um texto que pode levar a gente a pensar também sobre essa questão, se ele tinha consciência ou não, né? E talvez esse questionamento do irmão é um questionamento interessante, mas talvez ele não esteja usando um pouquinho uma mente muito ocidental, não, né? E pensando na nossa contemporaneidade, onde há realmente os jovens, hoje em dia, têm uma iniciação sexual cedo demais e tal, se a gente começar também a achar que Jesus pode ter tido um relacionamento, a gente vai dizer que ele é mentiroso, a Bíblia é mentirosa, porque a Bíblia, como o próprio pastor Dixon disse aí, afirma que ele foi imolado como cordeiro imaculado, né? E nele não havia pecado. Se ele vai dizer lá que até aquele que olhar já cometeu, para a mulher de outro, já cometeu adultério, como é que ele vai ter intenções sexuais com outras pessoas? Eu creio, não, a Bíblia diz, e eu creio nisso, que ele foi tentado em todas as coisas, mas que ele possa ter cometido pecado, aí a gente não pode entrar. Ele já cortou desde o começo. É o que Adão não fez, né? Então, Jesus... Outra coisa também, o Milad vai falar que houve uma heresia, uma doutrina herética, que eu não vou lembrar também agora o nome, que dizia que Jesus, o homem, depois de homem, né, depois de já ter nascido, num certo período da sua história, aí ele recebe o Espírito do Cristo, né? Então, isso aí foi uma doutrina herética. Então, acredito que quando Maria se aproxima de sua prima, né, João Batista fica inquieto, porque já sente a presença do Salvador ali. Então, eu creio que ele já é Deus desde da sua concepção, né? Pois é, Jesus é Deus, agora homem também, né? Nós estávamos falando agora do homem, né? Sim. Agora, não separando as duas naturezas, né? Eu falei aqui que é um pouco difícil entender, para mim é a coisa mais difícil. Como é que Jesus vai enviar, aliás, como é que Deus vai enviar Jesus, ou a Trindade, né? Em parceria, vai acordar que Jesus vem à Terra para perder. O próprio autor fala sobre isso, a pré-ordenação de Deus, que é como se fosse uma predestinação. Nessa predestinação aí eu acredito. Mas, agora, por que era necessário ele ser tentado? Tudo bem, teve a pré-ordenação, Deus sabia que ele ia vencer. E acho que foi por isso que Jesus foi enviado, né? Mas eu não acredito que Jesus veio para perder. Mas ele teve que passar por isso, não é?
Que aí, para mim, é o maior mistério. Se alguém conseguir explicar isso, né, eu confesso aqui, humildemente, né, que posso passar a pensar. Também não estou dizendo que sou contra ou a favor, né, apenas eu acho que não é evoluir nesse sentido, posso evoluir. Porque realmente eu não compreendo, né, não estou duvidando de nada, só que eu acho muito difícil entender isso. Mas se alguém souber essa explicação, A questão da humanidade por que Jesus ele vem para passar por tudo isso, para sofrer as tentações, para morrer. Eu sei que existe esse propósito, né? Eu sei também que é para cumprir o que Adão não conseguiu. Isso aí é claro e evidente, tá certo? Mas a questão é por que Jesus? Professor? Talvez seja justamente pela que ninguém conseguiria, né? Mas, como eu disse, eu não acredito que Jesus ia ser enviado para a possibilidade de perder. Alguém ia falar aí, não? Alguma coisa? Isso, eu, Lizimar. Eu estou lembrando aqui do texto de uma parte do texto passado, do capítulo passado, que fala sobre a questão dessa humanidade de Jesus, e ela tem uma implicação direta na nossa salvação. Por quê? Porque, pelo menos foi assim que eu entendi, né? Porque é que o sacrifício de Jesus, enquanto humano, digamos assim, divino e humano, mas a gente está enfocando a parte humana. Porque é que ele foi suficiente para nos resgatar? Por que que esse sacrifício era válido? A gente falando do ponto de vista da sua humanidade. Porque justamente ele foi tentado em tudo. Quando a Bíblia diz que ele foi humano em todas as coisas. Porém, sem pecado, claro. O meu entendimento é que ele, exatamente tudo que ele passou e todas as tentações, eu acho que são todas mesmo, que um ser humano pode ter, né? Então, ele passou por tudo. Inclusive, essa questão sexual, eu creio que ele era habilitado também. Ele poderia, não sei se a palavra correta seria essa, dele ter desejo. Mas ele o quê? Ele não, é como o senhor diz, ele brecou isso desde o início, mas ele estava, na sua humanidade, ele estava sujeito. Só que Jesus era perfeito. A humanidade dele era pura. Porque, inclusive, Milardi fala isso, né? A gente parte muito da questão da nossa humanidade. Só que a nossa humanidade já não é pura. A nossa humanidade já é uma humanidade danificada pelo pecado. E a humanidade de Jesus era pura. Como ele cita de Adão, Eva e ele, né? Exato, antes. Ele foi feito parecido com Adão e Eva antes do pecado, né? Exato. Então, ele veio como o homem estava sujeito a todas as coisas, porém, não pecou em nada. Então, ele realmente não pecou. Eu não estou dizendo com isso que a sexualidade, o ato sexual seja pecado, mas que ele, eu creio assim também, que ele não experimentou, digamos assim. Até porque a Bíblia não fala, Jesus não casou, não era casado, a gente sabe disso, seria uma heresia a gente falar, mas eu creio que ele veio e estava sujeito a tudo que um homem, um ser humano está sujeito, porém, em nada pecou, foi aprovado em tudo. E é por isso que esse sacrifício é válido para nós, nos alcança enquanto homens, exatamente por isso, porque ele em tudo foi tentado, porém, em nada sucumbiu a essa tentação. Esse foi o entendimento que eu tive. Perfeito aí, viu, Lizimar? Era esse ponto que eu ia abordar também, pastor. Esse ponto aí que eu ia abordar. Perfeito a lembrança da irmã. A questão dele ser o nosso representante. E a gente está muito focado na humanidade, essa humanidade manchada, decaída, que reflete em nós. Mas ele, Milardi, vai dizer que ele é a humanidade perfeita. É aquilo que Deus criou no princípio, como foi criado o casal. Só que aonde Adão fracassou, ele vem e vence. Né? Então, seria impossível pensar hoje, na nossa condição, vencer. Jamais, porque
manchados pelo pecado, não dá. Mas ele, a humanidade perfeita, ele vem para vencer, né? Inclusive está lá, em Romanos 8:19 diz: logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, né? Então, ele vem exatamente para ser o nosso representante e satisfazer a justiça divina, né? Santa de Deus. É interessante que eu não podia, né? Nenhum de nós aqui podia. Agora, Jesus, ele pôde, porque encarnou, como eu disse desde o princípio aqui, né? O que é mais claro na redenção é o que ele vem fazer o que Adão não conseguiu. E como Lismar falou, né? A Isso, atuação de Lisimar. Jesus. Como? Lisimar. Lismar. Então, como Lismar falou, né? A humanidade de Jesus, ela já começa diferente, ao contrário de nós. Embora ele também poderia, né? Assim como Adão, mesmo nessa humanidade diferente, fracassar. Não fracassou. Agora, a questão é essa, né? Justamente. Jesus, fazendo parte da divindade, veio aqui para perder? Não veio. Então, se eu estivesse conversando, eu não sei aqui a igreja de cada um, né? Mas com presbiterianos, calvinistas, isso aí não ia soar nada ruim, né? E olha que eu não sou um calvinista, né? Mas, nesse sentido, eu vejo realmente uma pré-ordenação, uma predestinação. Mas vamos lá, rapidinho, eu vou falar só mais alguns versos, né, da divindade e depois contrastar para a gente finalizar com os versos que as testemunhas de Jeová usam para dizer que Jesus não é Deus. Então, antes disso, né, vamos falar aqui, por exemplo, Jesus se declarou, não é, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, ele usa uma expressão que é descrita por Deus a Moisés, né, para dizer o nome de Deus, né, eu sou aquele que sou, para mostrar a sua de onde ele vem e quem ele é. Jesus realmente, como diz Milagre, nunca chegou a dizer eu sou Deus, né? Nunca disse tão claramente, embora algumas passagens possam, mas em várias passagens há uma componente que, se você for prestar atenção, ele está se declarando Deus, né? Por exemplo, Jesus também não repreendeu Tomé, quando Tomé chega e diz Senhor meu e Deus meu, não é? Em João 20:28, Jesus não refutou Tomé, porque ele não. Então, se ele não fosse Deus, ele refutaria Tomé, não é? Jesus também falou: ouviste que foi o que disseram os antigos. Eu, porém, vos digo. Só em Jesus dizer, eu, porém, vos digo, quem é que tem autoridade para falar da Escritura? E ele, como diz João, né, e Paulo, sendo o verbo de Deus, tem toda ela, para dizer, eu, porém, vos digo. A Escritura, os antigos disseram isso, mas eu vos digo isso. Então, isso é algo direto, não é nem uma indireta. Né? Ele está dizendo, eu faço parte da divindade. É por isso que realmente os escribas, os fariseus se revoltavam contra Jesus. Ele está se fazendo Deus. Esse homem é louco, está se fazendo Deus. Né? Queriam apedrejar Jesus. Mais outras aqui, vamos ver aqui. Temos aqui, por exemplo, o que eu falei agora, né? João 5, capítulo 5, do verso 2 a 18, né? Ele é acusado pelos fariseus de se fazer Deus por dizer que Deus era o pai dele, né?
Então, ou seja, não era só em si, só ele se dizer filho de Deus já era uma afronta para ele. Então, mais outras coisas aqui. Em Hebreus 1:3 diz que ele é o resplendor da glória de Deus. Veja só que é interessante. O livro dos Hebreus, ao mesmo tempo que vai falar sobre a humanidade de Jesus, é um livro também que fala mais sobre a divindade de Jesus. É um livro completo, né? Porque Hebreus 1:3 vai dizer que ele é o resplendor da glória de Deus. É como diz Paulo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, eu até, eu não sei se foi eu escrevi lá, né? Jesus, quando estava aqui na Terra, eu não sei se especificamente essa passagem, quando Paulo diz, era naquele momento que ele estava dizendo, ou ele, tanto naquele momento, quando ele estava fazendo a sua missão antes de morrer. Eu acredito que não há nenhum problema, porque habitava corporalmente a plenitude da divindade dele. Agora, essa questão de dizer 100% Deus é que é a controvérsia entre as teologias. Ou seja, o fato de habitar até mesmo corporalmente durante a missão não quer dizer que habitar 100% quer dizer que ele agia 100%. Porque há momentos, pelo menos, que ele não estava 100%. Porque é mostrado aqui que ele se diz que era menor do que Deus, que ele se diz que não sabia o dia e a hora da vinda dele. Mas há momentos prováveis, né, como disse Marco aqui, interessante a passagem que ele cita, que ele perdoa pecados. Então, Jesus, pelo menos, há momentos em que ele não estava ativo a sua natureza, como disse Otaniel em outra... Acho que foi Otaniel, acho que foi o pastor Alex. Ele não estava ativo sempre. E aqui em Hebreus 1:4 vai dizer, do 1:4 até o 2:9 vai falar da superioridade de Jesus em relação aos anjos, em relação a Moisés, em relação ao sacerdote, né? Isso aí é besteira, né? Porque ser maior do que Moisés, que os anjos, que eu sou um sacerdote, isso aí a gente sabe. A questão é na sua divindade. Agora, na carne, o próprio livro vai dizer que ele chegava a ser inferior aos anjos, na carne. Mas no espírito, o próprio livro também vai dizer que ele era superior aos anjos, né? Então, essa questão não chega a ser difícil isso. Em carne, ele chega a ser menor do que os anjos. Em espírito, só espírito, sem encarnação, ele faz parte da Trindade Divina. Então, vamos aqui adiantar um pouquinho. Eu vou falar agora sobre as passagens das Testemunhas de Jeová, né? Vamos acompanhando aqui. Eu gostaria, por exemplo, vou pegar aqui a Bíblia, que nem toda passagem talvez aqui eu lembre, mas algumas a gente vai abreviando, que é Mateus, por exemplo, 24:36. Isso aqui já foi falado, acho que ninguém duvida, né? Por exemplo, não sabia o dia e hora da sua vinda. Alguém opina alguma coisa a mais do que foi dito, que eu já disse aqui? Por que ele não sabia o dia e a hora da sua vinda? Hein, Elisaia? Ali ele estava falando na sua natureza humana, né? Como Então, homem, naquele momento, ele não sabia, mas claro que como exato. Deus, após aquilo, ele não sabia. Pronto. E em Mateus 3, do versículo 13 ao 17, né? Vamos ver essa passagem aqui. Mateus 3. Quem tiver a Bíblia aí, leia. Senão eu vou ler aqui e acompanhe aqui, tá certo? Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti,
João dizendo a Jesus: tu venhas a mim, mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito Santo descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então essa é uma das passagens das Testemunhas de Jeová, né? Nós falamos do batismo e fala que Jesus era filho. Quem é que gostaria de comentar alguma coisa? Jesus aí não é divino por causa dessa passagem? Quem é que poderia refutar as Testemunhas de Jeová? A questão do batismo é exatamente como ele está se apresentando como nosso representante, convinha que ele cumprisse toda a lei, né? Ele era um judeu, ele foi circuncidado. Então, a questão do batismo, ele como judeu está se submetendo, porque ele 100% homem, ele está cumprindo a lei, né? Com relação à questão do filho, né? É porque eles entendem que o fato dessa filiação coloca Jesus numa condição inferior, né? Mas a Bíblia é muito clara e a gente teria que voltar às outras passagens que diz que eles são da mesma essência. Como ele mesmo às vezes vai dizer, eu, Pai, da mesma forma que ele disse que o Pai é maior que eu, ele também, em outro momento, disse, eu e o Pai somos um. E aí? E aí ele... Nesse caso, né? E aí ele vê-se também aqui, né, que Jesus é o Filho unigênito, né? Ou seja, é único. E outra, a Trindade estava aqui, o Pai. Então, dizer que a divindade de Jesus é interessante, que é justamente na hora que as três pessoas, né, estão em comum acordo. Ao contrário, eu acho que é uma confirmação, né? A Trindade reunida e todos ali, e diz que foi ouvido uma voz do céu confirmando quem ele era. É o contrário, né? Aonde é uma afirmação, eles querem transformar em algo que reduz a divindade de Cristo. Outra, eu até falei aqui rapidamente, mas para a gente poupar tempo, mas eu queria ouvir assim mesmo, né? Se vocês lembrarem o que eu disse, ou tiver outra opinião, Deuteronômio 6:4. Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Deus. O que é que vocês interpretam aí? Porque para as Testemunhas de Jeová, esse é um verso que diz que só Deus é o único. Como é que vocês poderiam refutar? Não, aí eu estou de pleno acordo com o que o senhor disse, sua interpretação. No caso ali, Israel está sendo tirado do cativeiro e está sendo transformado numa nação e ele precisa ser totalmente separado das outras nações que adoravam muitos deuses, né? Para cada situação, eles apontavam para um Deus e aí Israel está se pronunciando, está sendo... Deus está instruindo através de Moisés que só há um único Deus. A questão do monoteísmo, né? A questão aí é o monoteísmo. Vamos ver aqui agora João 20:17. 20:17 diz assim: respondeu Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, o que falar agora? Porque aqui ele está querendo dizer que Jesus se iguala a nós, né? Subo para o meu Deus, o vosso Deus. Como é que vocês poderiam refutar? Quem quer opinar? Aqui são muitas daquelas que mostram o seu esvaziamento. A humanidade, né? Sendo em forma de Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus. Então, quando ele diz também, o Pai é maior que eu, e como Marcos disse, mas ele também disse, eu e o Pai somos um. Então, eles gostam de citar essa passagem, mas esquece da outra, né, Marcos? Eu e o Pai somos um. E nessa passagem,
quando ele diz meu Deus e vosso Deus, é justamente essa humildade. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele estava em carne. Essa é a única explicação. Porque, de outra forma, então, eu vou acreditar o que as testemunhas de Jeová dizem, né? Deixa eu ver aqui outro. Tem o 1 Coríntios 11:3, com também 1 Coríntios 3:23, que é bastante parecido, né? Que mostra também essa questão muito parecida com essa que eu falei agora, né? Mas aí, mais uma vez, eu vou dizer, na carne, Jesus se mostra inferior a Deus. Como até o próprio Atanásio disse aqui, né? Ele era inferior na carne, na humanidade. 1 Coríntios 15:24, Jesus entrega o seu reino, né? A Deus. Aí eles usam essa passagem, quando chegar o fim dos tempos, que Jesus trouxer para o Pai o reino. Mas aí eu pergunto, Jesus entregou o seu poder ou o reino? Eles não são uma coautoria, não é verdade? Eles não são tripartípices? Eles não são, vamos dizer, um triunvirato? Não os triunviratos romanos, né? Que são imperfeitos, que brigavam. Mas... Sim, diga aí. Acho importante aquilo que o senhor tinha falado, né? É aquilo que na teologia é chamado de economia de Deus, que no processo da redenção, o Pai, o Filho e o Espírito têm atribuições distintas, mas que trabalham em harmonia dentro desse processo da redenção. Não na sua essência, na eternidade, mas aqui, porque nesse período onde a raça humana está sendo redimida, cada pessoa da Trindade tem sua atribuição e eles trabalham numa total harmonia, de maneira que um não interfere na atribuição do outro. Então, acho que essa questão aí aponta para esse versículo. Outra coisa, por exemplo, como eu disse, tem vários versículos aqui, que grande parte deles é muito simples. É falar do esvaziamento de Filipenses 2, 6, 7, né? Que não teve por usurpação ser igual a Deus. Marcos 10, 18 vai dizer isso, né? Também, eu não vou ler aqui, a gente está perto do fim, mas eu queria ler aqui Romanos 3:30. Então, veja aí, eu vou ler rapidamente aqui. Romanos 3:30 diz assim: visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Então, eles usam essa palavra, né? Que não tem nem a ver ainda com Trindade, que é um só de todos. Ele está falando do judeu, do incircunciso, do grego. Então, vejam só, que se você não... Para isso é que tem teologia, para isso tem exegese. É uma coisa simples. Deus é um só dos gregos, um só. Ele tem até a passagem que Paulo diz isso, né? E Deus é Deus dos gregos, Deus do judeu, Deus dos gentios. Então, se a gente não tiver cuidado, é como aquela de Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Mas qual é o contexto que foi dito isso? Né? Então, para uma pessoa, falta de entendimento, falta de leitura bíblica, cai fácil, né? Nas testemunhas de Jeová. Mas quando você vê o contexto, é muito parecido Deuteronômio 6 com essa aqui agora. Tá certo? Então, pastor, interessante também entender que na Bíblia deles, eles fazem algumas deturpações, né? Por exemplo... sem falar nisso. O Evangelho de João, capítulo 1, naquele texto, no versículo 1, quando diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, na Bíblia dele diz que o verbo era um Deus. Um Deus, Porque eles gostam de citar uma passagem dos Salmos, se não me engano, o Salmo 86, que diz que nós somos deuses. E é verdade, é uma forma, vamos dizer assim,
em português tem, esqueci o termo agora, mas assim, uma forma metafórica, né, de falar, não sei se o termo é esse, metafórico. E aí eles aproveitam essa passagem para tentar desvirtuar, né, justamente o João, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Deixa eu ler aqui também Apocalipse 3, 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então eles tentam dizer que Jesus foi criado, né? Apesar deles dizerem até que Jesus existia antes de encarnar, isso eles não negam, mas eles citam essa passagem aqui querendo outra coisa fora do contexto, né? Porque o princípio aqui da criação de Deus não está dizendo que Jesus, mesmo que a gente entendesse essa forma de entender deles que Jesus não é Deus, mas em nenhum momento essa passagem aqui está se falando que Jesus foi criado, né? O princípio da criação de Deus aqui tem a ideia, não é? Justamente de João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós. Ora, se lá está dizendo que ele, sem ele, nada do que foi feito se fez, então como é que ele vai tentar dizer que essa passagem aqui é Jesus criado? Não tem nada a ver. Você está entendendo? Então, quando a gente vai ler realmente essas 23 passagens que eles colocam, é uma coisa sem nexo, né? Sem eira nem beira, né? Como diz o Nordeste, a gente usa muito essa expressão. Dá vontade de perguntar, professor, a eles, né? No caso. O que é que eles acham, então, daquela passagem que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Será que eles dizem sobre isso? Pois é, não, aí com certeza eles vão inventar. Sempre eles têm uma desculpa para tudo, né? Mas, assim, outra questão também é aqui o Colossenses 1, versículo 15. Deixa eu ver aqui, a gente está próximo de terminar, deixa eu ver aqui me situar. Colossenses 1, deixa eu achar aqui. E diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, a mesma coisa que foi dito agora, né? Tentar, mas veja que o próprio contexto desse capítulo desmascara isso. Vamos ver aqui, ó, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, aquilo que eu falei agora, de João 1, né? Pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam os tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele para ele. Ou seja, eles pegam um versículo, sabem que o versículo 16 é muito duro para eles, aí eles distorcem o 15, você está entendendo? Para quando chegar os incautos, eles darem uma de uma explicação, você está entendendo? Mas, como diz, o versículo 16 desmonta totalmente. E o 19 também, que diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, é uma piada, né? É uma coisa que tem aquela coisa. Quando a coisa começa errada, é difícil corrigir. As testemunhas de Jeová começaram errado e estão aí há anos. Embora tiveram muitas correções, né? Só que as correções deles nunca surtiram efeito, né? Porque eles corrigem várias heresias, mudam diante do tempo, mas continua com as principais e às vezes corrigem uma heresia e trazem a outra dentro da própria correção, né? Então, é o receio de fracassar como uma religião que se levantou, porque primeiro que as profecias que eles fizeram, nenhuma se cumpriu,
E aí eles vão remendando, não se cumpre, eles vão remendando. E Exato. aí eu acho interessante, eu gosto de perguntar quando eles vêm aqui, eu falo assim, como analisar as pessoas que armaram para matar Jesus? Eles viviam no tempo de Jesus, eram estudiosos da lei. E a principal acusação foi que Jesus era blasfemo, porque se dizia Deus. Então, os próprios inimigos já nos mostram que Jesus se dizia Deus, porque eles acusaram Jesus de ser Deus. Foi essa a acusação, né? Essa e com relação aos romanos de sedição, né? Que ele era também o Senhor, né? Que era o título dado ao César, né? Mas para eles a maior acusação é que ele era um blasfemo, se dizia Deus. Então eu falei assim, aí eu pergunto para eles aqui, se os próprios inimigos reconhecem que ele está se auto-intitulando Deus, está se dizendo Deus, ou igual com o Pai, como é que eu não vou entender na Bíblia que Jesus era Deus? É complicado, né? Exato. É interessante que nesse texto aí de Colossenses capítulo 3:15, até o texto que eu vou comentar lá no áudio depois, ele não só distorce a interpretação do versículo 15, quando trata acerca da primogenitura, né, que o texto não fala no sentido de aquele que nasceu primeiro, mas no sentido de herdeiro, né, como a gente vê Esaú, Jacó e outros na Bíblia, mas eles também modificam, né, a tradução do versículo 16 e do 18 também. O professor Dixon leu aí na nossa versão, mas na versão deles, eles acrescentam a palavra outras. Né? Então, quando a gente lê em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz: pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. E o versículo 17 também diz: também ele já existia antes de todas as outras coisas. Então, eles modificam, né, acrescentando essa palavra outra, que não tem no grego, para dar embasamento ao versículo 15, né, mostrando que Jesus ele não foi o criador de todas as coisas, mas de algumas coisas. Esse é o problema deles, que além deles interpretarem errado, eles interpretam, aliás, eles acrescentam opiniões teológicas dentro da Escritura, né? Por isso que nenhuma igreja, vamos dizer assim, considera a Bíblia deles, né, confiável. Eles não são Então, considerados para também como terminar... nossos irmãos, né? Como? Eles não são considerados como nossos irmãos em Cristo. Só para terminar aqui, e aí se vocês também depois quiserem falar alguma coisa, eu entrego a vocês, que eu vou só terminar aqui agora. Então, tem outros versos que vocês vão olhar no exercício, vocês vão fazer. E se bem que eu pedi para vocês escolherem 2 no máximo, né? Pega um pacote desse aqui, desses 5 que tem em cada pacote, e pega 2. Por quê? Porque não tem condição ali de a gente dar conta de tudo. Tem cerca de umas 15 pessoas, né? Então não dá para todo mundo ali comentar, por isso que eu coloco a parte escrita e a parte do áudio e da pergunta, duas afirmações ou uma pergunta, justamente para simplificar. Então, quando vocês forem ver aqui, naquele pacote, tem João 5:19, João 14:28, Hebreus. Tudo isso aqui, eles têm aqui, são versículos que, quando você vai ler, depois confiram aqui, através dessa gravação, se vocês quiserem confirmar, que tem a ver com a carne dele, aquela coisa do que eu falei, daquele dia e hora, que o pai é maior do que eu. São muitos versículos que ele fala como homem, né? E só que, para terminar, tem aqui Apocalipse 1:6, que diz assim, vamos ver aqui. Apocalipse 1:6, nos constituiu reino sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Então, ele nos diz aqui, eles tentam afirmar aqui, que essa passagem aqui, que Jesus
constituiu a nós para a glória de Deus e mostra aqui que o domínio de Deus seja pelos séculos dos séculos. Né? Eles tentam colocar isso. Mas eles esquecem, em Apocalipse 2, 26 e 27, diz o seguinte: ao vencedor, Jesus dizendo isso, porque lá no versículo 18, diz assim: essas coisas diz o Filho de Deus, Apocalipse 2, 18. Aí no final desse capítulo 2, quando chega no versículo 26, diz assim: ao vencedor, Jesus está falando, que guardar até o fim minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Quer dizer, quem dá o domínio aqui, quem é? Jesus. Jesus está falando da pessoa dele, eu. A mesma autoridade que é dito aqui, coparticipativamente, que ele dá a Deus, que ele vai dar o domínio, né? O domínio pertence a Deus. No versículo 26, eles tentam dizer isso, que Jesus não tem o domínio de Deus, mas quando chega no versículo 26, o domínio está com Jesus. Você está entendendo? Então, isso aqui, como eu disse, é a questão do contexto. Se a gente pegar só um texto, aí a gente vai ser enganado. Então, eu abro aqui a oportunidade aqui para vocês. Essa questão do contexto é fundamental, pastor. Apocalipse, capítulo 1, verso 6, eles vão falar isso, mas quando chega lá no verso 8, olha aí o que está escrito: eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus. Exato, tinha até notado aqui, esqueci de falar, exatamente isso. E há de vir o Todo-Poderoso. O contexto, está ali 2 versículos depois, né? Exato. Ótimo. E aí eu vou passar a palavra aqui para Lizimar e também para Eluzai, para a gente terminar. O que é que vocês podem contribuir também para a gente terminar? Falar, perguntar, o que vocês queiram. Com relação à questão dos testemunhas de Jeová, professor, com relação à aula toda? Não, como você quiser. A gente está encerrando. O que você quiser, pode ir. Eu confesso que eu não li o texto todo e, assim, não tenho muito conhecimento sobre a questão do que creem os testemunhas de Jeová. Mas o que estava me ocorrendo aqui, quando a gente estava discutindo e falando, eu estava me lembrando da disciplina passada, que a gente pagou, Teontologia, e que foi muito enfatizado a questão da revelação geral e da revelação especial. O fato de que, pela revelação geral, nenhum homem é indesculpável, né? Porque Deus ele já se manifesta na própria natureza, né? E a partir da revelação especial, pela ação do Espírito Santo, nós temos essa compreensão, digamos assim, mais fácil, nós cristãos, porque temos a ação do Espírito Santo em nossas vidas, né? Então, para nós é mais fácil de entender essa questão da humanidade e divindade de Deus, de Jesus ao mesmo tempo, de compreender como ele se despoja, como em alguns momentos ele age com esses atributos divinos e como em alguns momentos ele parece se esvaziar, não é? Disso, como a palavra fala. E eu acho que para os testemunhos de Jeová estava me ocorrendo o seguinte, que como eles não creem nessa revelação especial da forma que ela deveria ter, como eles não têm o Espírito Santo em sua vida, então esse entendimento ele fica turvo, ele fica prejudicado. Por isso que eles usam de artifício para provar uma coisa que eles acham que é. Quando para nós temos a revelação do Espírito Santo em nossas vidas, nós cremos, então isso é mais fácil, né? Porque nós temos essa ajuda, essa luz, e eles não têm. Então, eles buscam, de alguma forma, entender isso da forma que eles entendem, e não só entender, mas eles querem provar, né?
e provam com artifícios e argumentos que a gente sabe que não tem força para permanecer de pé. Pelo menos nós que temos. Por isso que é importante estudar a palavra de Deus, né? Exato. Então, me ocorreu isso. Obrigado. E Luzai, Felipe, Otoniel. Agora que eu estou vendo mais o Otoniel aqui, não sei se vocês estavam ouvindo o que eu tinha colocado na tela. E Denilson, eu não sei se não está aparecendo aqui a imagem dele. Não sei se ele está nos ouvindo. Se tiver, vou pedir primeiro a Denilson, porque Denilson não estou vendo a imagem, né? Se ele estiver nos assistindo, ele dá aqui as palavras finais dele. Está me ouvindo, Denilson? Pronto. Tinha dado uma saída? O seu áudio aqui. O áudio está desativado. Ativa o áudio. Pronto. Tá. Você deu uma saída, estava escutando? Não, eu estou saindo agora. Eu escutei toda a aula, estou de saída agora, mas escutei toda a aula, sim. E quando a gente... Uma palavra final, uma participação sua. Amém. Quando a gente fala da humanidade de Cristo, né, e da divindade, do 100% homem e do 100% Deus, acho que o que eu sempre tenho falado aqui na congregação é que o nosso pensamento, a nossa mente é limitada em relação a Deus, né? Nós vamos procurar artifícios, nós tentaremos procurar artifícios para provar isso, mas sabemos que não conseguiremos provar com todas as palavras, né? Com tudo que realmente é. E a divindade de Deus, nós cremos também no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e no nosso Senhor Jesus, né? Senhor Jesus humano e o Senhor Jesus Deus, o próprio Jesus. Eu creio dessa forma. Nós, inclusive, estamos tendo um estudo aqui na nossa igreja sobre o nosso credo, né, da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, que ele é bastante fundado nessa questão e tem sido uma bênção aqui para nós, e essas aulas têm sido um engrandecimento para nós também, né, pessoal e ministerial. Ok, obrigado. Se der para ainda ficar um pouquinho, a gente está encerrando. Se não... Estou aqui, vou dirigindo aqui, mas... Estou ouvindo aí que eu vou encerrar aqui daqui a alguns minutos só. Vou passar aí para o Otoniel. Otoniel, tira aí, coloca o microfone. Pronto. Em relação à aula, foi muito boa, né? E é interessante que às vezes surgem algumas questões que a gente não reflete, né? E aí os colegas falando, o professor falando, faz com que a gente possa pensar um pouco melhor, né, sobre essa questão da divindade, né, de Jesus. A leitura do Millard Erickson foi, mais uma vez, boa, né? Ao meu ver, foi bem compreensível, né, em relação ao que ela apresenta, né? E a estrutura dele facilita muito, porque é bem didático, né? Quando ele vai mostrar ali a autoconsciência de Jesus como uma evidência, né, da sua divindade. E, no geral, foi boa. Ok. E aí, Eluzai, o que você tem aí a falar para a gente encerrar? Então, só sobre a temática da aula, né, muito boa sobre a divindade de Cristo, eu penso que algumas pessoas podem até, numa ignorância inicial, né, talvez pelo meio, ao vivo, vamos dizer, algum testemunho de Jeová ou de alguma outra igreja, até querer discordar de algum ponto. Mas eu acho que quando a gente se debruça um pouco mais na leitura da palavra, né, na vida cristã, e vai realmente estudando um pouco mais, acho que não tem como a gente fugir, né, da divindade de Cristo. Eu acho que está bem explícito no texto, e não só que Jesus era Deus, mas a necessidade de tudo isso, e como isso é uma base, né, para tudo. Então, acho que quando a gente lê a Bíblia, não tem como a gente fugir do fato que o Jesus Cristo que veio à Terra era Deus, e era Deus tanto quanto o Pai e o Espírito Santo, eles eram, né? Só queria acrescentar isso. Só rapidamente, para terminar, fazer um resumo do que eu disse e o que o autor Erickson falou, entre outras palavras parecido, que eu acho que resume a aula de hoje, não é? Os versículos que tentam mostrar refutar a divindade de Cristo, e os versículos que tentam mostrar que Jesus é divino, nem as testemunhas de Jeová
as testemunhas de Jeová, e nem nós que cremos na divindade, acreditamos que a Bíblia se contradiz. Então, só resta uma alternativa. Ou nós estamos certos, ou eles estão certos. E como eles se contradizem, como foi mostrado hoje aqui, né, e os alunos participaram muito bem, mostraram também essa contradição, então a gente sabe que a gente está no lado certo. Deus é um só, mas dentro dessa divindade, né, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, por que Filho? A gente não deu nem tempo de falar por quê, né? É muita coisa. Então, um abraço a todos. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Até mais. Até.